Muito boa tarde, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez e eu estou diante de vocês e quero vos compartilhar mais um pouco sobre as Escrituras. Eu fiz um vídeo há uns tempos aí, passado, e eu falei sobre sombra dos bens futuros. Nesse vídeo foi onde eu expliquei que todas as coisas que aconteceram no Velho Pacto, ou seja, antes da cruz, antes que Cristo passasse na cruz, tudo que aconteceu era sombra dos bens futuros. Tudo que aconteceu, os fatos, as cerimônias, as leis, tudo apontava em Cristo, e em Cristo tudo se cumpriu, em Cristo tudo se encerrou. Então eu fiz um vídeo falando sobre isso. E hoje eu quero dar um exemplo. De todas essas coisas, eu escolhi uma para tirar um exemplo para que vocês pudessem entender. Vamos meditar no livro de Números, capítulo 21. Se alguém quiser conferir, é bom. Números 21, versículo 8. Fala assim: E disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente ardente, faça uma serpente, ou seja, de bronze, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pôs sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, essa pessoa olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então é isso aí. Uma parte lá no meio do deserto, onde Moisés estava guiando aquele povo hebreu que ele tirou da escravidão lá do Egito e estava levando para a terra prometida. Em determinado tempo, lá no deserto, aquele povo foram atacados por serpentes venenosas. E muitas daquelas, aliás, todas as pessoas que foram picadas até então morriam. Então foi aonde o Senhor fala com Moisés: faça uma serpente de metal e coloque numa haste, ou seja, num lugar alto, para que as pessoas que daqui para frente, que serem picadas por essas serpentes venenosas, olhem para aquela serpente de bronze, de metal, e venham sobreviver. Ou seja, ao ser picado é só olhar para a serpente de bronze, que essa pessoa vai ser poupada a sua vida. Agora nós vamos lá no... Olha para você ver esse fato acontecido. Vou te mostrar, através desse fato, que tudo que aconteceu apontava para Cristo. Vamos lá em João 3. Agora vamos para João capítulo 3, versículo 14. Aqui Jesus fala assim, Cristo quando estava aqui na terra, ele fala: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém, gente? De novo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Cristo já estava falando com seus apóstolos que ele estava falando sobre a sua crucificação, sobre a sua morte.
Então ele fala, assim como Moisés lá naquele tempo levantou aquela serpente de bronze e colocou no lugar alto para que as pessoas fossem picadas, a fim que fosse picado pelas serpentes, olhasse para aquela serpente de bronze, não morreria, teria poupado a sua vida. Amém? Então, aquela serpente simbolizava Cristo. Aquela serpente de bronze apontava para Cristo. Eu estou falando isso para vocês entenderem o que é sombra do bem futuro. O que é sombra de uma coisa mais excelente que viria a acontecer futuramente. E Cristo, realmente, ele foi morto. Ele foi crucificado em uma cruz e colocado em um monte, em um lugar alto. E como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Gente, hoje na nova aliança, quando você é atacado pelas intempéries da vida, quando você é atacado pelos altos e baixos, quando você atravessa desertos, ou seja, momentos difíceis, ou até mesmo quando você é atacado pelo pecado, as tentações, ali está aquele que se fez maldições pelos pecados da humanidade. Ali no alto, ali naquela cruz, naquele alto monte, foi posto aquele que Isaías fala que ele levou sobre si as nossas maldições, ele levou sobre si os nossos pecados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Serpente é símbolo de maldição. Por isso Deus mandou fazer aquela serpente de bronze e colocar no lugar alto. E a coisa mais excelente aconteceu quando o Filho de Deus desceu do céu, passou por essa terra, para ser tentado em todas as áreas que eu sou tentado, que você é tentado. Ele passou por todas as tentações desse mundo, por todos os ataques do diabo, tentações de Satanás, mas ele não falhou em nada. E ele foi feito maldição por nossa causa. Todas as maldições dos seres humanos, de antes, daquela época, agora, os que virão a nascer, todas as maldições humanas foram lançadas sobre ele. Então, por aí vocês vê, aquela serpente de bronze era a sombra de um bem futuro, era a sombra de uma coisa muito excelente que veio acontecer futuramente, quando Cristo se fez maldito por nossa causa, porque serpente é símbolo de maldição. E aí está mais um exemplo que eu queria passar para vocês, de que tudo que aconteceu no velho pacto era a sombra dos bens futuros. Apontava para uma coisa mais excelente. E esse fato é um exemplo, é um dos exemplos disso que eu estou dizendo. Agora vamos meditar em Colossenses, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, fala assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, no velho pacto, nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, povo de Deus, por que tem muita gente por aí pregando sombra para as pessoas? Por que tem muita gente aí nos altares trazendo coisas do velho pacto para o novo? Sendo que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Sendo que fala que Cristo pegou tudo isso e a cravou na cruz. E antes dele dar o último suspiro, ele diz: Pai, está consumado. E em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali o Senhor inspirou, mas ele deixou tudo consumado. Agora, por quê que essas coisas da velha aliança, do velho pacto, é trazido hoje em dia para nós? Amém, povo de Deus? Pense nisso. Mais na frente, em outros vídeos, eu vou falar mais sobre isso, vou aprofundar mais sobre isso. Fica com Deus. E que Deus vos abençoe com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus Cristo.